Então, a equação exata, né, é uma equação que você consegue escrever assim, m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, né? E aí você consegue, né, escrever desse jeito é equivalente a escrever a equação assim, né? dy dx igual a menos m xy sobre n de xy. Né? Então, sempre que você tiver uma equação, y' igual a alguma coisa, você pode reescrever ela, né, desse lado esquerdo aqui, separando dx e dy. Então, a equação é exata quando, né, o dm, o del m, del y for igual ao del n, del x. Então, essa aqui é a condição para que a equação seja exata. Então, você pode, se tiver uma equação desse tipo, você pode verificar se essa condição aqui é satisfeita ou não. E se ela for satisfeita, você sabe que a equação é exata. Se não for satisfeita, a equação não é exata. E aí, quando a equação é exata, você consegue resolver ela da seguinte maneira, né? Então, a gente resolve uma equação exata. Está lá na aula do Moodle, né? A ideia é encontrar uma função u, depende do xy, tal que a equação exata, né, a equação diferencial, você consegue reescrever assim: du igual ao m dx mais o n dy igual a zero. Então, você quer encontrar quem que é essa função u, né, que se você tomar o diferencial do u, vai te dar justamente a equação diferencial, que é esse aqui, m dx mais n dy igual a zero. Só que, por outro lado, se você calcular o diferencial do u, né, se você lembrar lá de FVV, o du você pode escrever ele assim, del u, del x, dx, a derivada parcial do u em relação a x, dx, mais a derivada parcial do u em relação a y, dy. Né, então, ou seja, para que essas duas coisas aqui sejam iguais, né, a linha de baixo e a linha de cima, tem que acontecer que o m tem que ser igual a del u, del x, e o n tem que ser igual ao del u, del y. Então, você tem que encontrar quem que é o u que satisfaz essas duas relações aqui. E como que você vai encontrar esse u? Você pode começar pelo m igual a del u, m igual a del u, del x, e aí fazer assim, ó. M, desculpa, u, né? Se a derivada do u em relação a x é o m, então o u é a integral do m, né? Lembrando que o m é uma função de x e y em relação a x. Então, você vai fazer essa integral aqui assumindo que o y é constante, né? E vai integrar só na variável x. E aí você vai ter uma constante arbitrária aqui, de integração. Só que, como você está fazendo a integral em x, né? E a função pode depender também do y, essa constante de integração que vai aparecer é uma função que eu vou chamar, né, sei lá, c
de y, né? Então, essa constante de integração, na verdade, ela não é constante, né? Ela depende do y. Se você reparar aqui, ó, pegar essa expressão aqui e derivar, é só para conferir se você fez a lógica certa, ó. Del x vai ser a derivada da primeira parte em relação a x. Como já tem a integral em relação a x, se você derivar em relação a x, vai te dar o que está dentro da integral. Mais a derivada da constante, né, do c, que é uma função, na verdade, de y, em relação a x. Como o c só depende do y, se eu derivar em relação a x, vai dar zero. Isso aqui é zero. Então, isso aqui vai dar m de xy, que é o que eu queria. Né? Que é m igual a derivada do 1 em relação a x. Derivada do 1 em relação a x igual a m. E aí você agora precisa, né, depois que você fez essa conta aí, então você achou quem que é o u, aí você substitui na expressão para o n. Né? Então você vem aqui e troca o... substitui o u no lugar do u, né, que aparece aqui nessa expressão. Então fica n igual a du dy, ou seja, é igual. Então, usando a expressão para o que está aqui, ó, isso fica a derivada em relação a y da integral do m mais a derivada do c, mais o c' de y, né? Derivada do c em relação a y. E aí, né, como você já conhece o n, conhece o m, fez essa conta toda aqui, você descobre que o c' de y é o n menos a derivada em relação a y da integral do m. E aí você usa isso aqui para encontrar quem que é o c de y. Pode parecer complicado, mas né, se você faz algum exemplo, você vê que não é tão complicado assim. Deixa eu... Se alguém quiser perguntar algum exemplo e tentar fazer algum não conseguiu, pode perguntar. Senão eu vou pegar um exemplo aleatório aqui do livro. E aí eu mostro. Deixa eu abrir o livro aqui. Vou compartilhar de novo. Vocês estão vendo aí o livro, né? Se não tiverem, me avisem no chat. Então, né, a parte de equações exatas está aí na seção, no capítulo 2, né? Equações exatas, aqui é o 2.4. Pode fazer um dos exercícios que estão aqui. Só arrumar o tamanho aqui. Então, podemos fazer
sei lá, vou fazer o exercício 9, ó. Não sei se é difícil ou fácil, mas vamos tentar fazer. Então, vou copiar ele aqui do lado esquerdo. Então, exercício 9 da página 72, que é a seção 2.4 do livro do Zil. Então, o exercício aí pede para resolver essa equação aqui. Ah, tá. Primeiro ele pede para ver se é exata ou não e para resolver, né? Vamos ver se é exata, e aí se for exata a gente resolve. Então, x menos y ao cubo mais y ao quadrado seno x dx igual a 3xy ao quadrado mais 2y cosseno x dy. Então, para ver se essa equação é exata ou não, a gente tem que fazer o que? Deixa eu colocar grande aqui de novo, maior pelo menos. Então, para ver se ela é exata, a gente tem que ver se essa condição aqui, ó, é satisfeita, né? Del m del y igual a del n del x. Quando eu escrever a equação dessa forma aqui, ó. M dx mais n dy igual a zero. Vamos reescrever essa equação aqui, ó, na forma m dx mais n dy igual a zero. É fácil ver, né, que para fazer isso é só passar esse termo aqui que tem o dy para o lado esquerdo, né? Só passar esse termo aqui para o outro lado, e vai ficar m dx mais n dy igual a zero. Então a gente já conclui direto aqui, ó, que o m é x menos y ao cubo mais y ao quadrado seno x, e o n é menos 3xy ao quadrado menos 2y cosseno x. Eu passei o dy para o lado esquerdo, né? Se você quisesse passar o dx para o lado direito, poderia também, né? Aí você encontrar os mesmos m's e n's, o mesmo m e o mesmo n que eu encontrei aqui, só que eles iam estar com sinais trocados, né? Todos os sinais trocados. Então, para saber se a equação é exata, a gente quer saber se o del m del y é igual ao del n del x. Ou seja, o termo m, que é o que está junto com o dx, quando eu derivo em relação a y, tem que ser igual ao termo n, que é o que está com o dy, em relação a x. Então, vamos calcular essas coisas aqui. A gente quer saber quanto que é o del m del x. Del m del x é só derivar isso aqui ó, em relação a x. Derivada do x em relação ao x é 1. Derivada do y ao cubo em relação a x é 0. Derivada do y ao quadrado vezes seno é y ao quadrado vezes cosseno. Por outro lado, é derivar em relação a x, mas era para derivar em relação a y, né? Então já estou fazendo errado. Então vamos lá, a gente apaga e faz de novo. Prestar atenção para não errar igual eu aqui. Eu percebi rápido, né? Então não é um problema tão grave. O problema é fazer o exercício do teste, né? Depois lembrar que perceber que fez errado. Então tem que prestar atenção. Então a gente quer o del m del y, né? Então del m del y, vamos derivar essa expressão aqui em relação a y. Derivada do x em relação a y é 0. Derivada do y ao cubo em relação a y é menos 3y ao quadrado. Derivada do y ao quadrado seno x é 2y seno x. Então, isso é menos 3y ao quadrado mais 2y seno x.
Por outro lado, a derivada do n em relação a x, vou pegar essa expressão agora do n aqui embaixo, e derivar em relação a x. Derivada do menos 3xy ao quadrado em relação a x é menos 3y ao quadrado. Derivada do menos 2y cosseno x em relação a x, né? Derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar mais 2y seno x. A gente calculou o del n e del x, calculou o del m e del y, viu que eles são iguais. Né? Tá aqui, ó. Isso é igual a isso. Então, essa equação é exata. Então, o que a gente quer fazer agora é, né, agora que a gente já sabe que a equação é exata, aqui, é exata. Então, sabendo que a equação é exata, a gente sabe que esse método que eu expliquei ali no começo funciona, né? Então, o método é basicamente encontrar a função u, né? Consiste em encontrar u de x, u de x e y, tal que é o du, que é o del u, del x dx, mais del u, del y dy, seja igual ao m dx mais n dy. Né? Ou seja, a gente quer encontrar o u, tal que o del u, del x seja igual ao m. E o del u, del y seja igual ao n. Então, é isso que a gente tem que... São essas condições aqui que a gente tem que impor para encontrar o u. E aí você pode começar tanto por essa daqui do m, como essa daqui do n. Tanto faz. É equivalente. Se uma está dando algum trabalho, alguma dificuldade na hora de fazer a integração, tenta fazer pela outra. Eu vou começar pelo n aqui, né? Geralmente, meio que costume começar pela do m, né? Que é o derivado em relação a x, mas para mostrar que dá para fazer, que tanto faz, eu vou começar pela do n. Então, eu quero encontrar quem que é o u, né? Que se eu derivar em relação ao y, vai me dar o n. E o n, aqui em cima, é isso aqui, ó. É o menos 3xy ao quadrado, menos 2y cosseno x. Igualzinho. Então, se a derivada do em relação a y, né, é menos 3xy ao quadrado, menos 2y cosseno x, para encontrar quem que é o u de xy, eu vou integrar essa expressão. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, o u de xy vai ser a integral dessa expressão aí em relação a y, ou seja, a gente vai integrar essa expressão aí, mantendo o x constante, né? Pensando no x como uma constante e integrando só no y. E aí vai aparecer aqui uma constante de integração. Só que como eu expliquei, né, essa constante de integração aí vai depender, nesse caso aqui, do x, porque como eu estou integrando em relação ao y, né, a constante vai ser uma constante em relação ao y. Né? Constante em relação ao y, ela pode ainda depender do x. Então, na verdade, é uma função do x que vai aparecer quando eu integrar em relação a y. E aí agora é só fazer essa conta da integral aqui, ó. Vou fazer aqui para a esquerda, ó, fica m. Vamos integrar, ó. Como tem uma subtração, né, eu posso integrar separado, integrar o primeiro e depois integrar o segundo, e aí fazer a soma ou subtração. Então, a integral de menos 3xy ao quadrado em relação a y, né, o menos 3x é uma constante, então fica só a integral do y ao quadrado dy. A integral do y ao quadrado dy é y ao cubo sobre 3. Aqui é vezes y ao cubo sobre 3. Tem uma constante de integração aqui, né? Mas no fim das contas eu já coloquei essa constante c de x aqui, então não preciso mais me preocupar com constantes de integração.
Aí agora vamos fazer a integral aqui do 2y cosseno x. Então fica menos 2 cosseno x, que é constante, né? Porque eu estou integrando no y, então tudo que não tem y é constante. E aí vai aparecer a integral do y. A integral do y é o y ao quadrado sobre 2. Então fica y ao quadrado sobre 2 aqui. Mais essa constante, né, que na verdade é uma função, c de x. Então agora, né, vamos só escrever aqui para simplificar essa expressão aí, fica menos x y ao cubo menos cosseno x y ao quadrado mais c de x. Então a gente encontrou o m, né? Na verdade a gente não encontrou o m completamente, ele ainda tem esse pedaço aqui, que é o c de x, nessa parte do m que a gente não sabe quem é. Então vamos ter que descobrir quem que é esse c de x. Para descobrir isso, a gente usa a outra equação que a gente não usou aqui em cima ainda, ó. Essa daqui. Então a gente vai pegar essa daqui e vai juntar com essa do m que a gente acabou de encontrar. Desculpa, m não, né? Ó, eu escrevi uma coisa errada aqui. Não é m que a gente encontrou, é o u que a gente encontrou. O m a gente já conhece. O que a gente encontrou foi o u. Que aqui esse meu u aqui pareceu um n, por isso que eu escrevi errado. Ou falei errado, pelo menos. Esse aqui é o u. Então, eu sei, né, aqui o u, né, tá ainda em função desse c que eu não conheço, mas, né, basicamente eu já sei um pedaço do u. E tem essa outra condição aqui em cima, del u, del x em relação a m, é igual a m que eu ainda não usei. Então, vamos usar ela. Quem que é del u, del x igual a m, né? O m a gente já tinha encontrado lá, já tinha escrito antes aqui, ó, tá aqui, o m é esse daqui. Né? X menos y ao cubo mais y ao quadrado sendo x. Então, x menos y ao cubo, aqui, né? X menos y ao cubo mais y ao quadrado sendo x. E agora o u, né, ó, tá aqui, vamos derivar o u em relação a x. Então, e aí vamos substituir nessa expressão aqui. Então, derivada do u em relação a x, ó, derivada do primeiro termo em relação a x dá menos y ao cubo. Derivada do segundo em relação a x, da derivada do cosseno é menos seno, né, dá mais seno x y ao quadrado. Derivada do c em relação a x é o c' de x. Isso é igual ao m, né, que está aqui, ó, é x menos y ao cubo mais y ao quadrado seno x. Aí agora você repara, né, que aqui, ó, tudo que tem y vai sumir. Se não sumir tudo que tem y, é porque você fez alguma conta errada, ou porque a equação não é exata. Se a equação não for exata, vai dar problema aqui na hora de fazer essa conta. Se a equação não for exata, você vai conseguir fazer tudo certinho até aqui. Mas aí, quando chegar aqui, e você for calcular quem que é o c' de x, você vai ver que o c' de x ele vai depender também do y. E aí isso não pode acontecer. Mas se você tiver feito, se a equação for mesmo exata e você tiver feito a conta toda certa, você vai ter que encontrar aqui uma expressão, né, que só depende do x. C' de x igual a x. Se você tivesse começado, a gente começou por essa aqui, né, para fazer a conta. E aí a gente encontrou um c de x. Se você tivesse começado por essa daqui, você ia ter encontrado uma constante que depende do y. E aí, no fim do processo, você ia ter uma equação para a derivada dessa constante. Então, se essa constante aqui nesse caso, como ela só deve depender do x, né? E ela só depende mesmo do x aqui na conta que a gente fez. Mas se você fez a conta e ela depender do y,
Então, como eu disse, é porque você ou errou alguma conta ou porque a equação não é exata. Então, aqui você tem um jeito já de conferir se você fez alguma coisa, algum erro, se errou alguma coisa na conta. Bom, se o C' de x é igual a x, eu encontro que o C de x é x ao quadrado sobre 2 mais uma constante, vou chamar de k. Então, esse k aqui é uma constante arbitrária. E agora essa é uma constante de verdade, não depende nem do x nem do y. Então, agora é só dizer quem que é o x, né? Então, portanto, a gente tem que só dizer quem que é o u, né? O u de xy, estava aqui em cima, ó. Agora a gente sabe quem que é o c. Então, o u de xy é menos xy ao cubo, menos cosseno x y ao quadrado, vezes y ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, mais uma constante k. Você pode conferir se a conta que você fez está certa fazendo a seguinte coisa, ó. Vamos calcular quem que é o du. Conferindo. Du é derivada do 1 em relação a x dx, mais derivada do 1 em relação a y dy. Derivada do 1 em relação a x, né, vamos derivar essa expressão em relação a x, vai dar menos y ao cubo, derivada do cosseno é menos seno, como já tem um menos lá na frente, fica seno. Derivada do x ao quadrado sobre 2 é x, derivada da constante é zero, então dá isso aqui dx, mais derivada do 1 em relação a y, então derivada aqui do primeiro em relação a y dá um menos 3xy ao quadrado, derivada do segundo termo em relação a y dá 2 menos 2 cosseno x vezes y, derivada do x ao quadrado sobre 2 em relação a y é zero, derivada do k em relação a y é zero, então dá isso aqui. Se você olhar essa expressão aqui, ó, ela é exatamente igual à equação diferencial. Vou diminuir aqui. Não vai dar para ver. Acho que vai ficar muito pequeno. Mas se você comparar com a equação diferencial original, ó, né, passando o termo aqui, você vai ver que é a mesma coisa. Ó. X menos y ao cubo mais y ao quadrado. Deixa eu aumentar de novo. X menos y ao cubo mais y ao quadrado seno x dx. X menos y ao cubo mais seno x y ao quadrado dx. E aí, quando eu passo isso para o outro lado, fica menos 3xy ao quadrado menos 2y cosseno x dy. Menos 3xy ao quadrado menos 2 cosseno x vezes y dy, que é igual que está aqui. Então, pelo fato, né, da gente ter equação diferencial, isso tudo aqui é igual a zero, né? Basicamente, essa aqui é a equação diferencial. Isso aí seria igual a zero. Ou seja, a gente tem que du é igual a zero. Se o diferencial de alguma coisa é igual a zero, isso significa que essa alguma coisa tem que ser uma constante. Então, u de xy tem que ser uma constante. Vou chamar aqui de um, sei lá, k1. Então, no fim das contas, ó, a gente tem que o u de xy, que está aqui em cima, é menos xy ao cubo menos cosseno x vezes y ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, mais k igual a k1. Se eu passo esse k para o outro lado, fica
K1 menos K. K é uma constante arbitrária, K1 é uma constante arbitrária, então essa soma aqui é uma constante arbitrária também. Isso aqui eu vou chamar de, sei lá, K2, que é uma constante. Então aí a gente encontra a relação entre o x e o y. Então a solução da nossa equação diferencial satisfaz essa equação, essa relação aqui, ó. Repara que essa constante K aqui que a gente colocou aqui, ó, no fim das contas, ela vai ser absorvida pela constante que aparece aqui, né? Quando eu escrevo U igual a constante. Então, você poderia ter tomado ela como sendo zero, né? Que eu acho que é o que está nos exemplos lá do Moodle, né? Você já pega essa constante K aqui direto como sendo zero para facilitar a conta, porque aí depois aqui no fim das contas vai aparecer direto o K1, que é uma constante, né? Aí você não precisa fazer essa conta, esse processo aqui de reabsorver, de absorver a constante K dentro do K1, e aí definir uma nova constante K2. Então, você pode aqui, né, sem perder generalidade, tomar essa constante K aqui como sendo zero, direto. Mas a gente não fez isso aqui, né? Mas no fim das contas dá na mesma, tanto faz. Então, essa aqui, ó, é uma relação que define y de x implicitamente. Se vocês lembram, lá na primeira semana de aula, tem um vídeo, né, explicando o que significa definir uma solução implicitamente. Basicamente, está relacionado com o fato de que você não consegue isolar o y aqui de x, né? Para isolar o y de x aqui, a gente teria que resolver uma equação de grau 3, um polinômio de grau 3. E aí, então, é mais conveniente aqui deixar a relação desse jeito mesmo aqui. Do jeito que está. Como que eu faço para encontrar essa constante K2 aí? Aí precisa de dar alguma condição inicial para você encontrar ela. Sem condição inicial, você não consegue encontrar. Então, por exemplo, ele não deu aqui, né, mas ele poderia ter dado no exercício que, então, exemplo, suponha que tivesse um exercício assim, resolva PVI, né, o problema de valor inicial, que é dy dx igual a menos y ao quadrado mais seno xy ao quadrado mais x dividido por 3xy ao quadrado mais 2 cosseno x vezes y. Com a condição, sei lá, y de zero igual a 1, por exemplo. Como que você resolve esse PVI? Né? Com isso, se você, com essa condição aqui, ó, você consegue encontrar quem que é constante. Né? Repara que a equação que eu coloquei aqui, ó, é justamente a equação que a gente acabou de resolver. Eu só reescrevi ela de uma outra forma, mas se você passar isso aqui multiplicando dy, passar isso aqui, né, o dx para cima aqui multiplicando essa expressão aqui do menos y ao quadrado mais seno de x vezes y mais x, vai dar exatamente a equação original do problema, que é essa daqui. Então, é só reescrever a equação de um outro jeito. Né? Então, a gente já sabe qual que é a solução geral dessa equação. Então, a solução geral y de x satisfaz a seguinte relação, que a gente acabou de encontrar, né, antes aqui, menos xy ao cubo, menos y ao quadrado cosseno x, mais x ao quadrado sobre 2 igual a uma constante k, que eu chamei de k2. Então, a gente só precisa aqui, ó, colocar a condição inicial, né? Y de zero igual a 1. Ou seja,
quando x é igual a 0, y vale 1. Ou seja, essa equação aqui, ó, ela tem que ser verdade se eu trocar o x por 0 e o y por 1. Então, trocando x igual a 0 e y igual a 1, a gente vai encontrar a seguinte relação, ó. Menos 0 vezes 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado vezes cosseno de 0, mais 1 ao quadrado, 0 ao quadrado igual ao K2. 0 vezes 1 ao cubo é 0, cosseno de 0 é 1, então dá menos 1. 0 ao quadrado sobre 2 é 0, igual a K2. Então, K2 é igual a menos 1. Então, a gente acha quem que é o K2, né, que é compatível, né, que corresponde a essa condição inicial aqui, y de 0 igual a 1. Então, a solução y satisfaz menos x y ao cubo, menos y ao quadrado cosseno x, mais x ao quadrado sobre 2 igual a menos 1. Né? Se você tiver essa condição inicial aí do x igual a... do y de 0 igual a 1. Beleza? Ele pode perguntar assim, ó, quanto que vale, né, sei lá, o y de π sobre 2. Quanto que vale o y de π sobre 2? Aí o que você faz? Você quer saber, ó, né, basicamente, quanto vale o y quando o x é igual a π sobre 2. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa relação aqui que define o y implicitamente e vai trocar o x por π sobre 2 e vai tentar encontrar quem que é o y. Às vezes vai dar às vezes você não consegue fazer isso. Às vezes você vai substituir e vai encontrar, vai aparecer uma equação que você não consegue resolver. Vamos ver se nesse caso aqui você consegue. Então, trocando o x por π sobre 2 fica menos π sobre 2 vezes y ao cubo, menos y ao quadrado vezes o cosseno de π sobre 2, mais π sobre 2 ao quadrado vezes 1 meio igual a menos 1. Então, ó, quanto que é o cosseno de π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus, né? O cosseno é 0. Então, toda essa expressão aqui, ó, vai sumir. Tem o y ao quadrado. Então, vai ficar menos π sobre 2 vezes y ao cubo, mais π ao quadrado sobre 8, igual a menos 1. Ou seja, isolando aqui, ó, menos π sobre 2 vezes y ao cubo, igual a menos 1, menos π ao quadrado sobre 8. Então, y ao cubo é igual a menos 2, menos π ao quadrado sobre 4. Né? Passei o 2 aqui multiplicando. Vou passar agora o π dividindo. Se eu dividir por π, vai aparecer um π dividindo aqui, um π dividindo aqui. E tem um menos também, que quando eu passar para o outro lado, vai trocar os sinais dos dois termos. Então, y ao cubo é 2 sobre π, mais π sobre 4. Então, o y é a raiz cúbica de 2 sobre π, mais π sobre 4. Não, quem que é esse y? O y de π sobre 2. Ou seja, quando x for π sobre 2, o y vale raiz cúbica de 2 sobre π mais π sobre 4. Repara que a gente só conseguiu fazer a conta aqui porque o termo que tinha o y ao quadrado, né, sumiu. Né? Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer a conta bonitinha aqui, isolar e encontrar quem que é o y. Né? Por exemplo, se eu perguntasse quanto que é o y de π, quando x for igual a π.
né? Você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, só que ao invés de usar o π sobre 2, você vai usar o π. Então, né, olhando para a equação original aqui, ó, vamos trocar o x por π. Então, fica menos π vezes y ao cubo, menos y ao quadrado vezes o cosseno de π, mais π ao quadrado sobre 2 igual a menos 1. Então, o y, né, quando x é igual a π, satisfaz essa relação aqui. Vamos tentar resolver para encontrar quem que é o y quando x é igual a π. Então, fica menos π vezes y ao cubo, menos y ao quadrado. Cosseno de π é menos 1. E mais π ao quadrado sobre 2, vou passar o 1 para o outro lado, igual a zero. Então, fica menos π vezes y ao cubo, mais y ao quadrado, mais 1 mais π ao quadrado sobre 2 igual a zero. Então, tem essa equação aqui, ó, que é uma equação cúbica, né? Uma equação polinômio de grau 3. Como que a gente resolve o polinômio de grau 3? Tem uma fórmula geral, mas ela é bem complicada, ninguém sabe de cabeça, nem eu, né? Nem quase ninguém que eu conheço sabe de cabeça, na verdade. Então, o que a gente faz aqui para resolver essa equação? A gente não faz nada, né? Se você quiser muito resolver essa equação, você usa um computador, né? Pede para o Google, por exemplo, né? O Wolfram, qualquer... essa equação é fácil de resolver numericamente. Você pode resolver ela numericamente, mas aqui, né, a gente, né, para aí aqui, a gente não vai resolver isso à mão. Então, vocês podem ver, né, que quando a equação está definida implicitamente, igual essa daqui, que você não consegue isolar o y, em alguns casos você consegue calcular, né, o y para alguns valores específicos, como, por exemplo, aqui o π sobre 2. O π sobre 2 eu consegui calcular o y quanto ele varia. Né? Consegui isolar aqui e resolver e encontrar o y. Mas quando x é igual a π, eu não consigo, porque dá uma equação, né, desse tipo aqui que eu não sei resolver. Beleza? Bom, é isso. Fiz esse exercício aí para, já que ninguém perguntou nenhuma dúvida, para ilustrar o método das